A ayahuasca, ela é para todo mundo, mas você tem que ter cuidado se você for uma pessoa neurodivergente. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje eu vou desmistificar a ayahuasca, porque tem muita polêmica, né, de pessoas que dizem que não podem tomar porque tem surto e não sei o que lá, mas na verdade o que acontece é que as pessoas elas não entendem a ayahuasca, eles não entendem como funciona e vão lá na loucura e aí é que acontecem as coisas. Os vídeos do canal são com base nas minhas experiências e eu tenho bastante experiência maluca. Então, eu estou gravando esse vídeo porque eu já passei por algumas situações e eu não quero que vocês passem. Eu ficava tão empolgada de tomar ayahuasca e receber os ensinamentos, de ver as mudanças acontecendo, que eu não me importava com isso. E aí que começou o problema, porque eu estava me negligenciando. Tem muita gente que toma ayahuasca todo dia, ou toda semana, ou todo mês. E isso não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem o corpo que suporta tomar toda semana. E eu sou uma dessas pessoas. Eu não posso tomar toda semana, por quê? Primeiro, porque eu tomo medicamentos controlados. E quando eu comecei a consagrar, eu fiquei a louca da ayahuasca, né? Acho que todo mundo passa por isso. E eu não sabia dos meus problemas e tal, tomava os meus remédios, mas assim, sem entender o que estava acontecendo. Então, eu tinha que fazer aquele preceito, né? O padrão, ficar 3 dias sem tomar o remédio e aí consagrar. Na primeira vez, ok. Na segunda vez foi difícil. Na terceira vez eu não tava mais aguentando. No primeiro dia foi tranquilo. No segundo dia foi difícil. No terceiro dia eu não estava mais suportando ficar sem um remédio. E aí eu passava por essa situação que era muito difícil pra mim, pra eu consagrar a ayahuasca, que era maravilhosa. Aí eu ficava o final de semana muito bem. E aí eu chegava na semana, tomava o meu remédio e voltava a trabalhar. E eu fiz isso por muito tempo. Então, quase toda sexta-feira eu tomava ayahuasca. Ou seja, eu estava sempre 3 dias sem remédio. E isso foi me desequilibrando muito. Porque para quem toma medicamento controlado, sabe que você não pode desmamar de repente. Você não pode simplesmente tirar a medicação de um dia para noite. Você tem que ir reduzindo. E eu tomando toda semana, meu corpo começou a ficar extremamente desequilibrado. Minha mente ficava desequilibrada. Então, o meu emocional ficava bagunçado. E eu tava fazendo um tratamento com a ayahuasca que ela tava mexendo muito com a minha criança interior. Tava curando muito a minha criança, as minhas feridas. E tava sendo muito bom as consagrações, tava me ajudando muito. Mas estava atrapalhando a minha vida profissional. Porque eu tava, assim, muito desequilibrada emocionalmente. E isso me atrapalhou muito. Porque com a minha empolgação, eu coloquei a vida espiritual na frente da vida pessoal. E nós, encarnados, a gente tá aqui por causa da vida física, não da vida espiritual. A vida espiritual é um complemento, é uma coisa pra gente evoluir, pra gente poder melhorar. Mas não é o nosso foco, porque eu tenho que trabalhar pra ter dinheiro e comprar comida, pra pagar minhas contas, então eu tenho que ser uma pessoa saudável, né? E a ayahuasca, ela mexe muito com o seu subconsciente. Ela fala coisas que, dependendo do que for, pode ficar pelo resto da vida. Então, uma pessoa que é neurodivergente, ela pode sim consagrar ayahuasca. Eu tô dizendo isso porque eu consagro há muito tempo, mas eu não aconselho vocês a tomar o tempo todo, quase que se tornando uma droga que você toma toda semana. Eu aconselho a tomar uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, conforme o seu corpo permitir. Porque eu fui entrando nessa empolgação, e aí eu comecei a trabalhar como guardiã num instituto, e aí eu comecei a ter a obrigação de estar sempre consagrando para estar preparada para os trabalhos, e isso estava me desgastando muito. Nossa, era complicado. Eu queria estar nas consagrações, mas eu estava ficando doente.
tava ficando doente porque a medicina ela é para curar, não é para usar sem limites. Tudo que você usa em excesso se torna algo ruim. É que nem o Sr. Cobra sempre me fala sobre o rapé. Eu não uso o rapé em excesso, mas a gente conversa às vezes e ele me diz que o rapé, ele é uma medicina. E aí ele diz pra mim assim, em que momento que o remédio passa a ser droga? Passa a ser droga quando a gente para de tomar com respeito e de acordo com a necessidade. E não é que eu estava tomando como se fosse uma droga, não é isso. Mas eu estava ultrapassando os meus limites. Eu queria atingir a expectativa do instituto, eu achava que aquele era o meu lugar, então eu queria muito ajudar as pessoas. E eu estava me negligenciando. E ser guardião de ayahuasca é uma coisa muito séria, você tem que estar bem para ajudar os outros. Por isso que é importante primeiro você se curar para depois curar os outros. É igual na Umbanda. E outra coisa, pessoas neurodivergentes, elas são muito sensíveis. E tem certas coisas que a ayahuasca diz que precisa de uma interpretação melhor. Tem um vídeo que eu falei que eu achei que eu era um anjo e eu dei uma pirada nesse assunto. Porque eu não tinha interpretado o que a ayahuasca quis dizer. Porque a ayahuasca, ela traz os ensinamentos de uma forma que ela não fique tão explícita. Então, nem sempre o que você vai ouvir dela é literal. Não era literal, sabe? E eu entendi literalmente. E isso é preocupante. Você, que é uma pessoa neurodivergente, quando você for consagrar no instituto, avise a madrinha ou o padrinho de ayahuasca. Olha, eu sou neurodivergente. Porque é necessário ter esse cuidado com pessoas neurodivergentes, ter um acompanhamento. É importante que os guardiões ou que a madrinha acompanhe mais os neurodivergentes para saber como que tá indo depois da consagração, porque é normal dar uma surtadinha. Não vamos falar sobre isso agora. Isso nada mais é do que negligência da própria pessoa que está tomando, que ela não enxerga a seriedade da medicina, e também da casa que às vezes não sabe que você precisa de uma atenção diferente. Aconteceu uma situação comigo, bem nessa fase do anjo, que quando eu entendi o que é o mundo espiritual e eu entendi que a gente vive no piloto automático, eu elaborei uma teoria do videogame. E todo mundo acha essa teoria louca, mas depois que eu explico as pessoas entendem. Porque assim, nós vivemos é como se fosse uma Matrix. E nós estamos lá vivendo no piloto automático. Quando a gente entende que nós temos o poder de controlar a nossa vida, a gente destrói essa Matrix, a gente sai do piloto automático. E a gente passa a viver a nossa vida como se fosse um jogo. E no jogo a gente tem que passar de fases. Então quando eu vim nas primeiras vezes encarnada aqui na Terra, provavelmente eu vim e perdi o jogo e aí eu tive que vir de novo. Então o jogo é como se fosse fases. Quem controla o personagem é o meu eu superior e as entidades que estão me guiando, tentando me direcionar. E aí quando eu recebi essa informação da ayahuasca e eu fui tentar interpretar ela, eu fiquei meio perdida e aí tinha a situação do anjo, ficou muito confuso. É como eu falei, eu tomei muita ayahuasca, eu consegui muitas vezes. Eu não dei tempo pro meu corpo entender as mensagens, eu não dei tempo pro meu cérebro poder filtrar tudo que eu ouvi. E aí eu fiquei bem perdida. E eu cheguei ao ponto de pensar em me internar num hospício, porque eu realmente tinha ficado bem perdida. E bem naquela época da consagração, com certeza absoluta tinha algum espírito perdido lá, porque eu tava sentindo muito aquele espírito, e não foi só eu que senti. E aí no final da consagração, aquilo tava me incomodando muito, e aí a menina falou, deixa vir, vamos ver o que vai rolar. E eu deixei vir, e aí até hoje eu não sei o que aconteceu. Pelo que eu entendi, eu realmente recebi um espírito e fiz o transporte. Eu sei que eu fiquei muito assustada, e aí a menina falou pra mim que não tinha nada. Provavelmente falou isso pra tentar me acalmar, só que deu errado, porque daí eu entrei em um parafuso. Eu fiquei, assim, muito desesperada. Sabe aquilo que eu falei, que
quando você mexe com a ayahuasca, ela entra no seu subconsciente, todas as informações vão direto pro seu subconsciente? Pois bem, então eu já tinha a informação do anjo, do videogame. E aí que talvez eu não tinha incorporado coisa nenhuma, que talvez isso fosse coisa da minha cabeça, eu entrei em paranoia. E foi muito difícil voltar ao normal, foi muito difícil colocar minha cabeça em ordem. E depois de muito tempo, hoje, agora, né, recentemente, que eu fui entender que eu precisava passar por isso, porque eu sempre me achei estranha e eu sempre achei que eu não era normal. E eu negava muito isso em mim. E quando surgiu a possibilidade de eu ser maluca e que a espiritualidade não era real e que eu entrei em parafuso, eu tive que lutar comigo mesma para aprender a confiar na religião. E eu acho que a ayahuasca quis me dar um ensinamento muito grande, porque eu realmente não tinha tanta fé assim, eu não tinha tanta confiança na religião. E hoje eu trabalho todos os dias para que a minha fé fique cada vez mais fortalecida. Eu não culpo o Instituto. Já culpei, já fiquei muito chateada, teve uma fase que eu fiquei com muita raiva, mas hoje eu não culpo, porque hoje eu entendo que a culpa fosse minha por causa dos meus pensamentos, meu jeito de lidar, porque eu não tinha cabeça firme para isso. Mas eu sou muito grata de verdade pela medicina, que hoje a medicina ela me transformou. Ela me tirou do buraco. Eu sempre falo buraco, né? Porque eu me sentia assim, eu me sentia dentro de um buraco, trancado, igual aquela história lá das pessoas que ficam dentro da caverna e não enxergam a luz no fim do... né? Elas ficam dentro da caverna, elas enxergam a luz, mas elas ficam com medo porque tem sombra. E aí elas acham que são pessoas que vão machucar elas, mas na verdade as sombras são delas. Então elas nunca saem daquele lugar, aquela caverna. E eu era assim, eu não conseguia sair do meu buraco. E aí, quando eu tomei a ayahuasca, eu comecei a sair disso. E eu sempre falo que a Umbanda, ela vira a nossa cabeça de ponta cabeça, porque ela muda tudo na nossa vida, pra gente poder ser feliz. E eu sinto que a ayahuasca fez mais ou menos isso, ela deu um chacoalhão na minha vida, porque tudo que era de ruim foi embora. Ainda tem muita coisa pra tratar, mas, por exemplo, eu, antes da Umbanda e antes da ayahuasca, eu tava numa fase tão deprê que todo final de semana eu comprava uma garrafa de 51, matava ela, eu e a minha amiga. Esses dias a gente tava conversando sobre isso, que a gente já não faz mais isso. Mas era todo dia bebendo cachaça, né, no geral, e isso não era saudável. E uma depressão, sabe, um sentimento ruim que não fazia sentido. Então eu acabava abusando muito do meu corpo com bebida alcoólica e era a minha forma de escapar de tudo isso. E a ayahuasca me ajudou a sair disso. Não sei como que as entidades conseguem beber, porque eu não consigo, eu tenho um nojo. Que eu consegui me curar disso. E por mais que eu tenha bastante desequilíbrio emocional, eu consigo enxergar a vida um pouco melhor. Porque eu sempre falo que a ayahuasca, ela não vai mudar a sua vida. Ela não é mágica. Quem muda a sua vida é você. O que ela faz é te mostrar o caminho. Ela te mostra o que você está errando e como você faz para consertar. Tudo depende de você. Então, tem coisas que eu ainda tenho dificuldade de consertar, que nem a minha depressão. Eu sei que a depressão, ela tem a ver comigo. Eu sei que se eu me esforçar, eu consigo. Isso depende de mim, não da ayahuasca, porque ela já me disse o que eu tenho que fazer. Então, muitas das coisas dependem de nós e a gente bota muita pressão na medicina. E a medicina, ela não trata só o físico, ela trata principalmente o cérebro, que é um lugar muito complicado. Então, você tem que ter respeito e seriedade com a medicina. Não pode tomar como se fosse droga, não pode tomar por zoeira, sabe? Muito menos misturar outras coisas juntos com a medicina, porque pode dar muitos efeitos. Hoje, eu tomo a ayahuasca com um pouco mais de seriedade. Não tomo sempre porque nem sempre está no meu orçamento, mas eu busco fazer mais com seriedade. Houve um período em que eu fiz um tratamento voltado para mim, para cuidar da Carolzinha interior. E foi muito importante para mim. Esse tratamento eu fiz em vários institutos, né? Eu que fiz o tratamento. Eu ia nos institutos e consagrava colocando essa intenção. E hoje eu consigo ser mais feliz. Hoje eu consigo ser mais eu. Eu
não tenho mais tanta tristeza, sabe? A medicina me salvou, porque antes eu não queria viver, não queria sair da cama, não queria nada, sabe? Isso é muito triste. Quando eu lembro, eu penso, porque eu passei tanto tempo fazendo isso, pensando essas coisas. Quanto mais a gente pensa em coisas ruins, quanto mais a gente sente essas coisas, mais a gente vai contaminando o nosso cérebro e esses sentimentos, eles adoecem fisicamente, mentalmente. Então, talvez boa parte das minhas doenças físicas, que eu tenho imunidade baixa, seja por causa da minha tristeza, por eu não me permitir ser feliz. Então, por mais que hoje meu pai, minha mãe, minha irmã não sejam a favor da medicina, eu não consigo ficar longe dela, porque foi ela que me salvou, sabe? Foi ela que me deu uma razão de viver, foi ela que me trouxe o Christian, foi ela que me fez superar a morte da minha avó, a morte do Horácio. Superar, que eu digo assim, que eu consigo conviver, porque eu sempre lembro deles, eu sempre fico triste, mas sem... E se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria tudo de novo, do mesmo jeito, porque foi muito importante passar por esses processos. Mesmo que a minha família não seja a favor, eu sei que isso faz muito bem pra mim. Eu sei que a minha vida profissional se desequilibrou, mas a vida não é só trabalho. E eu passei muito tempo pensando só em trabalho. E eu esqueci que existe uma pessoa dentro de mim. Que essa casca aqui, de carne e osso, é uma casca que nasceu para experimentar a vida, para conhecer. E essa casca, ela tem um prazo de validade. Então eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que conhecer os lugares, eu tenho que sair de casa, eu tenho que conhecer pessoas, eu tenho que experimentar o que me faz feliz. E não ficar só vivendo no piloto automático para que chegue uma hora e eu, não fiz nada da vida. Minha família sempre fala que a gente tem que aproveitar a vida enquanto há tempo, e é assim que eu gosto de aproveitar. Desde que eu conheci a medicina, para mim, o que mais me faz feliz é estar em contato com a natureza, estar em contato com o desenvolvimento, com me tornar uma pessoa melhor. E antes eu pensava que eu ia me tornar uma pessoa melhor para ajudar os outros, mas agora eu vejo que eu preciso me tornar uma pessoa melhor por mim mesmo, porque eu preciso me tornar melhor, eu preciso ficar bem. E é por isso que eu tomo a medicina. Eu sei que a medicina não é pra ser exagero, eu sei que eu não posso ficar tomando em exagero, mas eu posso tomar, eu posso passar pelos processos, e vocês que são neurodivergentes, que querem tomar a medicina, ou vocês que são institutos, que estão me ouvindo, vocês neurodivergentes podem sim tomar a medicina. Tem médicos, inclusive, que já estão indicando não só a ayahuasca, como outras medicinas. E não tem problema. Vai, aproveita, conheça esse universo. Sua mente vai mudar completamente. Só toma cuidado. Vai em um lugar de confiança, que não preza só o lucro, que tá ali para fazer a diferença. Conte quem é você sobre os seus problemas psiquiátricos e peça acompanhamento. Você precisa de acompanhamento, porque você é diferente e tá tudo bem. Muitas das coisas que deram errado na minha vida foi por causa das minhas paranoias, dos meus sentimentos de raiva, dos meus impulsos, sem pensar direito, sem decidir. E a medicina tá aí pra abrir sua mente, pra fazer você pensar melhor. Eu não tô nesse vídeo pra falar mal da medicina, bem pelo contrário, eu sou apaixonada por ela. Eu só quero que vocês abram os olhos, que vocês enxerguem o que é a ayahuasca. Mas é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá muito longo já. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Comentem aqui embaixo como foi a sua primeira experiência. Eu nem sei como eu comentei com vocês, porque eu fiquei com muito medo de falar sobre esse assunto, porque ele é um pouco polêmico. Mas é isso. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Um beijo. Até o próximo vídeo.